Este é o podcast Em Tese, do Direito e Humanidades. Hoje iremos reproduzir o informativo 951 do STF, divulgado em 18 de setembro de 2019. O informativo está transcrito integralmente, excluídos os julgamentos suspensos, mas acrescentamos uma notinha apenas à primeira decisão, que trata de direito administrativo. Lembrando que nosso canal no YouTube já está disponível. Tudo para você aproveitar melhor o seu tempo e manter-se atualizado. Em tese e em dia. Direito administrativo, plenário, princípios da administração pública, inserção de Estado-membro em cadastro de inadimplência, ampla defesa e contraditório. O plenário, por maioria, deu provimento a agravo regimental em ação cível originária para determinar à União que se abstenha de proceder à inscrição do Estado de Mato Grosso no Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias, CADIM, e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal, CALC, até o exaurimento da prestação de contas especial, observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No caso, o Estado agravante foi inscrito no cadastro restritivo pela União, em decorrência de pendências do Convênio 627-665 de 2008, antes da conclusão da tomada de contas especial, sob o fundamento de que a administração anterior havia preenchido os requisitos para fazer incidir as restrições legais e administrativas ao repasse de recursos federais. Assim, cumpriria a atual administração demonstrar a adoção das medidas cabíveis de apuração de responsabilidade e de regularização da situação de inadimplência, sem que isso significasse afronta ao princípio da intranscendência subjetiva das sanções financeiras. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes. De início, considerou que, ainda que a conduta a gerar inadimplência tenha sido causada pela gestão anterior, a nova administração estadual assume todas as obrigações decorrentes da situação financeira do ente federado. Entretanto, o cadastro restritivo não deve ser feito de forma unilateral e sem acesso à ampla defesa e ao contraditório. Isso porque, muitas vezes, a inscrição pode ter, além de motivação meramente financeira, razões políticas. Assim, ao Poder Central é possível suspender imediatamente o repasse de verbas ou a execução de convênios, mas o cadastro deve ser feito nos termos da lei, ou seja, mediante a verificação da veracidade das irregularidades apontadas. Isso porque o cadastro tem consequências, como a impossibilidade de repartição constitucional de verbas das receitas voluntárias. Lembrou ainda que a tomada de contas especial, procedimento por meio do qual se alcança o reconhecimento definitivo das irregularidades, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa, tem suas regras definidas em lei. Ao final, é possível tornar o dano ao erário dívida líquida e certa, e a decisão tem eficácia de título executivo extrajudicial. Vencido o ministro Edson Fachin, relator, que negou provimento ao agravo, no que acompanhado pelos ministros Gilmar Mendes e Marco Aurélio, por entender que condicionar a inserção no cadastro restritivo ao término da tomada de contas especial significa estimular a inadimplência. A União notifica previamente o ente federado sobre a irregularidade e esse requisito é suficiente para que se proceda ao cadastro. Esse foi o julgamento da ação civil originária 2892 do Distrito Federal, relator original ministro Edson Fachin, redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 11 de setembro de 2019.
Aqui cabe fazer uma notinha porque a situação aqui debatida é frequentemente levada à apreciação do Supremo Tribunal Federal. O que ocorre? Um ente federativo celebra convênio com a União. A União detecta uma irregularidade, notifica o ente supostamente infrator e, ato contínuo, já bloqueia os repasses de verba, além de imediatamente inscrever o ente em cadastro restritivo. O ente, que nesse caso aqui foi o Estado do Mato Grosso, em regra, busca a tutela do Supremo, que comumente concede liminar para impedir a inscrição nos cadastros restritivos, tendo em vista a gravidade das consequências, pois normalmente os municípios e os estados dependem das verbas vindas da União para cumprir serviços básicos, como nas áreas de educação e saúde. O ministro Alexandre de Moraes, que suscitou a divergência, afirmou diversas vezes que todos os ministros costumam conceder essas liminares, para que o ente federativo, então, possa justificar se houve efetivamente alguma infração ou se a União estaria arbitrariamente interrompendo a execução de convênio celebrado. Ele entendeu, então, que nada impede o imediato bloqueio no repasse de verbas daquele determinado convênio, mas não permite a imediata inclusão em cadastros como CADIM, CALC e CIAF, pois isso implica na impossibilidade do recebimento de outras receitas, que são as receitas voluntárias da União. A lei exige a verificação da veracidade das irregularidades apontadas, e verificação somente pode ser concretizada mediante contraditório e ampla defesa. Sendo assim, o ministro Alexandre entende que a União não poderia, unilateralmente, inscrever os entes nos cadastros de inadimplentes, mas deve aguardar a conclusão de um procedimento de tomada de contas especial, ou seja, deve haver contraditório. Já o ministro Edson Fachin, relator, cujo voto foi superado, entendeu que, se for exigida a realização de tomada de contas como requisito prévio, o Supremo estaria transmitindo uma mensagem liberatória, e entende que a lei somente exigiria a notificação do ente para regularização. Por fim, prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, firmando o entendimento de que, para a inscrição de ente federativo nos cadastros de inadimplentes, a União deve antes aguardar conclusão de procedimento de tomada de contas especial, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Para evitar estímulo à inadimplência, então, caberia à União dar celeridade a esse procedimento. De toda forma, essa matéria é objeto do tema 327 de repercussão geral, que será em breve definido pelo STF, com relatoria a cargo da ministra Rosa Weber. Fiquemos atentos. Direito Constitucional. Plenário. Organização dos poderes. Competência originária do STF e repasse de recursos estaduais. O plenário, em conclusão de julgamento, não conheceu de ação civil originária ajuizada pelo Estado da Bahia, em face da União e de duas instituições financeiras, que visava compelir as últimas ao cumprimento das obrigações previstas na Lei Estadual 9.276 de 2004 e no Decreto 9.197 de 2004. O artigo 1º da referida lei estabelece a obrigação de as instituições financeiras recebedoras de depósitos judiciais oriundos da justiça local repassarem determinado percentual para a conta bancária do Sistema de Caixa Único do Estado da Bahia. Informativo 789. O colegiado assentou não caber ao STF julgar o feito. Trata-se de controvérsia meramente patrimonial, sem que se justifique a presença da União no polo passivo. Direito Constitucional. Plenário. Ordem econômica e financeira. Limite de despesas com pessoal e exclusão dos gastos com pensionistas. O plenário, por maioria, concedeu medida liminar em ação direta de constitucionalidade para suspender a eficácia da Emenda Constitucional 54 de 2017 e dos artigos 2º e 4º da Emenda Constitucional 55, que alteraram a Constituição do Estado de Goiás e seu respectivo ADCT. No caso, o Constituinte Derivado Estadual estabeleceu o denominado Novo Regime Fiscal do Estado de Goiás, regime de limitação até 31 de dezembro de 2026 dos gastos correntes dos poderes executivo,
administração direta, autárquica e fundacional, fundos especiais e empresas estatais dependentes, legislativo e judiciário, bem como assim de órgãos governamentais autônomos, tribunais de contas do Estado e dos municípios, Defensoria Pública do Estado, Ministério Público e respectivos fundos especiais. O novo regime fiscal de Goiás, mecanismo provisório e excepcional, instituiu o ajuste voltado a conter a escalada das despesas públicas na esfera local. Também determinou que ações e serviços públicos de saúde e em manutenção e desenvolvimento do ensino corresponderão em cada exercício financeiro às aplicações mínimas referentes ao exercício anterior, corrigidas pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, ou da Receita Corrente Líquida, RCL. O tribunal afirmou que a implantação do novo regime fiscal foi necessária em grande medida em decorrência dos insustentáveis acréscimos com as despesas com pessoal. Entretanto, não obstante o reconhecimento do peso dessas despesas na configuração do quadro de desequilíbrio das finanças públicas do Estado de Goiás, a nova redação dada ao parágrafo 8º do artigo 113 da Constituição Estadual, inserida por emenda de origem parlamentar, resultou na adoção de providência contrária à lógica a presidir o projeto de reforma constitucional enviado ao Parlamento pelo chefe do Executivo local. Isso porque foram excluídos do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância ou não do teto fixado na Lei de Responsabilidade Fiscal, os valores alusivos ao pagamento de pensionistas e os referentes ao imposto retido na fonte incidentes sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. O caput do artigo 108 da Constituição Estadual reproduz o disposto no artigo 169 da Constituição Federal, na redação dada pela emenda 19, segundo a qual a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar, a saber, a mencionada Lei de Responsabilidade Fiscal. A locução contida no texto constitucional não poderá exceder não gera dúvidas, ou seja, fixadas em lei complementar as balizas concernentes aos gastos com pessoal, os entes federados vinculam-se ao versado na norma de caráter nacional. Nesse sentido, o plenário já assentara o caráter constitucional da controvérsia relativa à compatibilidade com os padrões instituídos pela Lei de Responsabilidade, de preceito contido em Lei de Diretrizes Orçamentárias Estadual, a definir limites de despesas totais com pessoal, considerada a competência legislativa da União para estabelecer normas gerais de direito financeiro. Atento ao mandamento constitucional, o legislador fixou nos artigos 18 e seguintes da Lei de Responsabilidade os limites de gastos com pessoal para cada ente da federação, em termos globais e setoriais, bem assim as correspondentes exceções. Além disso, criou medidas de controle das despesas ante a aproximação ou mesmo transgressão dos marcos percentuais estabelecidos, limites de alerta e de prudência nos importes de 90% e 95%, respectivamente. O mecanismo engendrado legislativamente consiste em acoplar a geração de despesas com pessoal à receita corrente líquida, vinculando a expansão daquelas ao crescimento desta, compatibilizando-as racionalmente. No âmbito dos estados, estabeleceu-se não apenas o percentual máximo das despesas totais com pessoal em cada período de apuração no montante de 60% da receita corrente líquida. Inclui-se expressamente o somatório dos gastos do ente da federação com os ativos, os inativos e os pensionistas, alcançando quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões. A preocupação em definir o conceito de forma didática e o mais abrangente possível deriva do fato de que os gastos com pessoal constituem um dos principais itens da despesa do setor público no Brasil, e o descontrole pode ter consequências nefastas à rígida gestão financeira da administração. Sob tal ângulo, o legislador entendeu por bem, considerado o espaço de conformação franqueado pelo Constituinte,
o qual determinara fossem disciplinados limites para as despesas com pessoal ativo e inativo, incluir para o fim de aferição da observância ou não do teto legalmente fixado, os gastos concernentes ao pagamento de pensões. Assim o fez porque a figura do pensionista vincula-se à do agente público, uma vez que o fato gerador do direito à pensão, observadas as condições prescritas na legislação de regência, consiste na morte do servidor em atividade ou aposentado, revestindo-se de caráter previdenciário e sujeitando-se aos princípios da contributividade e da solidariedade. Constituição Federal, artigo 40, caput. Ademais, do ponto de vista econômico, o pagamento de pensão representa inegável encargo fiscal para a administração. Excluir os pensionistas do cálculo de despesas com pessoal não os retira da folha de pagamento, pois a despesa não deixa de existir. Portanto, ao positivar na Carta Estadual conceito de limite de despesa com pessoal, com exclusão dos valores despendidos com os pensionistas, o Constituinte derivado estadual empreendeu o verdadeiro drible ao versado na Constituição Federal, que reservou ao legislador federal, mediante a edição de lei complementar, o correspondente poder de normatização da matéria. O mesmo raciocínio direciona no sentido da declaração de inconstitucionalidade do trecho, igualmente inserido no artigo 113, parágrafo 8º da Constituição do Estado de Goiás, por meio do qual excluídas do conceito de limite de despesas com pessoal aquelas alusivas aos valores do imposto retido na fonte incidentes sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos. Cuida-se de parte da remuneração bruta devida aos servidores, a ser incorporada ao patrimônio destes, embora, via de regra, posteriormente repassada à administração a qual se vinculam. Ausente expressa a menção ao imposto retido na fonte incidente sobre os rendimentos pagos aos servidores no parágrafo 1º do artigo 19 da Lei de Responsabilidade, é inviável excluí-lo do todo concernente às despesas com pessoal ativo e inativo para o fim de aferição da observância ou não do limite percentual estabelecido. Em termos práticos, o resultado da atuação do Constituinte Estadual implicou da carta branca à administração, permitindo-lhe ampliar os gastos com pessoal, ausente base econômica sólida a sustentar o imediato incremento das despesas, sem, no entanto, ultrapassar em tese os limites instituídos pela legislação federal de regência. Tem-se maquiagem para escamotear-se o quadro de descontrole fiscal. Além disso, ao suspender a exigência de atrelamento em determinado exercício fiscal à receita efetivamente arrecadada dos gastos estaduais com ações e serviços públicos de saúde e manutenção e desenvolvimento do ensino, limitando-os ao montante correspondente às despesas do exercício anterior, corrigidas pela variação do IPCA ou da RCL, o artigo 45, inciso 1º da Emenda Constitucional 54 de Goiás, promoveu, pelo prazo de 10 anos, desvinculação à margem do figurino constitucional, conforme artigos 198, parágrafo 2º, inciso 2º, e artigo 212, caput da Constituição Federal. Uma vez atado o teto de gastos com saúde e educação ao total de despesas do exercício anterior, desobriga-se a administração de promover acréscimo dos valores direcionados às áreas, caso verificado o incremento de receita, devendo obediência apenas ao novo limite criado e não mais ao piso constitucionalmente estabelecido. Vencidos, em parte, os ministros Marco Aurélio, relator, Dias Toffoli e Luiz Fux, que conferiram interpretação conforme a Constituição ao inciso 1º do artigo 45 do ADCT de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda 54, excluindo-se qualquer interpretação que venha a resultar na aplicação de recursos nas ações e serviços públicos de saúde e na manutenção e desenvolvimento do ensino em montante inferior ao mínimo previsto em sede constitucional. Essa foi a ADI 6129 de Goiás, relator original ministro Marco Aurélio, redação para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, julgamento em 11 de nove de 2019. Direito Constitucional, plenário, meio ambiente e saúde.
ADI, combate ao mosquito Aedes aegypti e dispersão por aeronave. Nos termos do voto médio do ministro Edson Fachin, o plenário, em conclusão de julgamento, julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta de inconstitucionalidade para dar interpretação conforme a Constituição Federal, sem redução de texto, ao inciso 4º do parágrafo 3º do artigo 1º da Lei 13.301 de 2016. A interpretação dada ao mencionado dispositivo foi no sentido de que a aprovação das autoridades sanitárias e ambientais competentes e a comprovação científica da eficácia da medida são condições prévias e inafastáveis à incorporação de mecanismo de controle vetorial por meio de dispersão por aeronaves em atendimento ao disposto nos artigos 6º, 196 e 225, parágrafo 1º, incisos 5º e 7º da Constituição. A Lei 13.301 de 2016 dispõe sobre a adoção de medidas de vigilância em saúde quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública pela presença do mosquito transmissor do vírus da dengue, do vírus chikungunya e do vírus da Zika. Informativo 936. Os ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, Rosa Weber e Dias Toffoli julgaram parcialmente procedente a pretensão para conferir a interpretação conforme. Acrescentaram a exigência de pronunciamento da autoridade ambiental competente com o objetivo de fazer a análise adequada do impacto que a providência produzirá no meio ambiente. O ministro Edson Fachin ressaltou que retirar por completo o inciso combatido geraria juízo científico de certeza sobre a ineficácia do mecanismo. Mantê-lo como está significaria apenas a aprovação da autoridade sanitária, que não é suficiente. É preciso ainda que se sane a dúvida a respeito da eficácia científica. A ministra Carmen Lúcia, relatora, julgou procedente o pleito para declarar a inconstitucionalidade do inciso mencionado, por afrontar os preceitos constitucionais da saúde e do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem assim os princípios da prevenção e da precaução. Acompanharam a relatora em menor extensão os ministros Ricardo Lewandowski e Celso de Mello, que julgaram o pedido parcialmente procedente. Expungiram apenas a expressão por meio de dispersão por aeronaves, constante do aludido inciso. Os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Gilmar Mendes e Marco Aurélio julgaram a pretensão improcedente. Compreenderam que o inciso impugnado é compatível com a Constituição. O ministro Alexandre de Moraes acentuou que a lei permite a incorporação de mecanismos de controle vetorial mediante dispersão por aeronaves, sem dizer quais são. Não determina a realização imediata do método, apenas o prevê. Não será realizada a dispersão do fumacê por aeronaves se não for aprovada e comprovada sua eficácia. O ministro Luiz Fux frisou que a ausência de expertise impõe deferência ao legislador, que certamente fez as análises próprias sobre o assunto. ADI 5592 do Distrito Federal, relator originário ministra Carmen Lúcia, redação para o acórdão do ministro Edson Fachin, julgamento em 11 de setembro de 2019. Direito Eleitoral, primeira turma, inelegibilidade, lei da ficha limpa, retroatividade e inelegibilidade. A primeira turma, em conclusão de julgamento e por maioria, deu provimento a agravo regimental para negar provimento a recurso extraordinário, no qual se discutia a incidência da Lei Complementar 135 de 2010, Lei da Ficha Limpa, em relação à eleição de candidato ao cargo de prefeito no pleito de 2016. O candidato foi condenado pela prática de abuso de poder e captação ilícita de votos, por sentença transitada em julgado em 10 de setembro de 2010, que decretou a sua inelegibilidade pelo prazo de 3 anos. Informativos 935 e 950. Na espécie, o recurso extraordinário impugnava acórdão do TSE que reputou o candidato inelegível no pleito de 2016, em razão da aplicação da tese fixada pelo STF no recurso extraordinário 929670.
A tese fixada no tema 860 da repercussão geral consolidou o entendimento de que, abre aspas, a condenação por abuso de poder econômico ou político em ação de investigação judicial eleitoral transitada em julgado, ex-vi do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90, em sua redação primitiva, é apta a atrair a incidência da inelegibilidade do artigo 1º, inciso 1º, a linha D, na redação dada pela Lei Complementar número 135 de 2010, aplicando-se a todos os processos de registro de candidatura em trâmite. Fecha aspas. O TSE assentou que o candidato foi condenado por ter, na qualidade de prefeito, praticado abuso de poder em benefício de candidatos a prefeito e vice-prefeito nas eleições de 2008. Afirmou que o exaurimento do prazo da inelegibilidade, considerada a data da eleição em que praticado o abuso, 5 de outubro de 2008, ocorreu no dia 5 de outubro de 2016. Portanto, o recorrido estava inelegível na data do pleito de 2016, que foi em 2 de outubro de 2016. A turma considerou aplicável a lei da ficha limpa, que prevê 8 anos de inelegibilidade para quem tenha tido o mandato cassado por abuso de poder, inclusive para eleições subsequentes. Sublinhou que a inelegibilidade não é uma sanção, mas um requisito estabelecido pela lei. Aquele que não cumprir o prazo de 8 anos, em razão da aplicabilidade da lei, não preenche pressuposto necessário para voltar a ser elegível. Dessa forma, não há ofensa à coisa julgada. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes, relator, e Marco Aurélio, que negaram provimento ao agravo interno. Pontuaram que o caso em análise não se amolda ao precedente firmado pelo plenário, no qual fixada a referida tese da repercussão geral. Explicaram que, no precedente, o candidato tivera seu registro indeferido nas instâncias de origem e participara do pleito eleitoral por força de decisões judiciais meramente provisórias. No presente caso, o candidato concorreu às eleições municipais de 2016, amparado por 2 decisões judiciais anteriores à disputa, que rejeitaram as impugnações e deferiram seu pedido de registro de candidatura. Concluíram que a reversão da situação após 2 instâncias da Justiça Eleitoral permitirem que o candidato concorresse, geraria insegurança jurídica e ofenderia a coisa julgada. Esse foi o julgamento do agravo regimental 1.180658 do RN, relator original ministro Alexandre de Moraes, redator para o acórdão ministra Rosa Weber, julgamento em 10 de setembro de 2019. Direito Processual Civil, primeira turma, reclamação, competência do STF e interpretação do artigo 102, inciso 1º, a linha R, da Constituição Federal. A primeira turma, em conclusão de julgamento e por maioria, deu provimento a agravo regimental para julgar procedente reclamação e assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ação ordinária em que se pretende afastar a aplicação da Resolução 151 de 2012 do Conselho Nacional de Justiça. A reclamante alegava que a Justiça Federal teria usurpado a competência do STF ao processar e julgar feito em que se questiona a aludida resolução, bem como se busca impedir a divulgação dos nomes e das remunerações individualizadas dos servidores daquela Justiça e do Tribunal Regional Eleitoral, ambos do Estado do Paraná. Prevaleceu o voto do ministro Luiz Fux. À luz do ato do CNJ, o ministro verificou que a pretensão deduzida pela demanda consubstancia resolução de alcance nacional, fundamentada na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011, a impor o reconhecimento da competência do STF. A seu ver, a exegese do artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição Federal, reclama a valoração do caráter genérico da expressão ações, acolhida no dispositivo, das competências e da posição institucional do CNJ no sistema constitucional pátrio, da natureza das atribuições constitucionais do STF e da hierarquia íncita à estrutura do Poder Judiciário.
Logo, a hermenêutica sistemático-teleológica do mencionado preceito conduz a que somente sejam submetidas a processo e julgamento no STF as ações ordinárias que impugnam atos do CNJ de cunho finalístico, concernentes aos objetivos princípios de sua criação. Em regra, as ações ordinárias contra atos do CNJ devem ser processadas e julgadas na Justiça Federal. Revela-se fundamental resguardar a capacidade decisória do STF, evitar a banalização da jurisdição extraordinária e preservar a própria funcionalidade da Corte. Desta forma, a competência originária do STF alcança ações ordinárias em que se impugnam atos do CNJ que possuam caráter normativo ou regulamentar, que desconstituam o ato normativo de tribunal local e que envolvam o interesse direto e exclusivo de todos os membros do Poder Judiciário. Entretanto, não são de competência do STF as demandas contra atos do CNJ que atinjam tão somente servidores dos órgãos fiscalizados ou mesmo as serventias extrajudiciais, que não digam respeito a interesse exclusivo de toda a magistratura ou que revejam atos administrativos gerais dos tribunais, assim considerados os que não se sujeitam à regulamentação distinta do Poder Judiciário, de que seriam exemplos relacionados a concursos públicos ou licitações dos tribunais locais. Vencida a ministra Rosa Weber, relatora, que negou o provimento ao agravo e manteve a decisão agravada. Assinalou que a competência prevista no artigo 102, inciso 1º, a linha R da Constituição, deve ser interpretada de forma restritiva a alcançar apenas os casos em que o CNJ tenha personalidade judiciária para figurar no feito, como em mandado de segurança, habeas datas e habeas corpus. Como se passa com qualquer ato praticado pela administração do Judiciário e da União, a impugnação das decisões do CNJ por via de ação ordinária deve ser promovida perante a Justiça Federal. Esse foi o julgamento da reclamação 15564 do Paraná, relatoria original da ministra Rosa Weber, redator para o acórdão o ministro Luiz Fux, julgamento em 10 de setembro de 2019. Direito processual penal. Plenário. Nulidades e recursos em geral. Revisão criminal contra inadmissão de recurso. O plenário, por maioria, negou o provimento a agravo regimental em revisão criminal para manter a execução penal de reprimenda imposta a senador condenado pela prática de crimes contra o sistema financeiro nacional. No caso, a defesa apresentou embargos infringentes em face da decisão condenatória, que foram inadmitidos em decisão colegiada proferida pela primeira turma do STF. Argumentou, então, em sede de revisão criminal, que o juízo de admissibilidade dos embargos não seria da turma, mas do relator, com possibilidade de recurso endereçado ao plenário. Por isso, teria havido violação ao princípio do juiz natural. O colegiado anotou de início que a revisão criminal expressa um processo reparatório do erro judiciário, em que situações excepcionais assim reconhecidas pelo legislador pode, em tese, autorizar a desconstrução do pronunciamento jurisdicional acobertado pelo manto da coisa julgada. Nesse cenário, o condenado não tem o direito subjetivo de, fora da destinação. Nesse cenário, o condenado não tem o direito subjetivo de, fora da destinação legal do meio de impugnação, perseguir a desconstituição de decisões desfavoráveis que tenham sido proferidas em processos penais. De tal forma, a coisa julgada penal admite desfazimento, desde que preenchidas as hipóteses taxativamente previstas no artigo 621 do CPP e reproduzidas no regimento interno do STF, artigo 263. Assim, no âmbito da revisão criminal, é ônus processual do autor ater-se às hipóteses taxativamente previstas em lei e demonstrar que o conjunto probatório amealhado autoriza o juízo revisional ou absolutório.
Observado esse quadro, a norma de regência elenca as causas de admissão do pedido de revisão criminal e, ao fazê-lo, limita essa possibilidade à desconstituição de decisões condenatórias. Ela não funciona, portanto, como instrumento de impugnação de outras decisões, ainda que potencialmente prejudiciais ao condenado. Nesse sentido, pronunciamentos como inadmissão de recursos são despidos e efeito substitutivo, de modo que o érito condenatório em tais casos deriva precisamente da decisão de mérito anteriormente proferida. Por sua vez, a decisão suscetível de impugnação pela via revisional consiste no ato jurisdicional que impõe ou chancela o mérito de pronunciamento condenatório, e não decisões posteriores que, correta ou incorretamente, tenham inadmitido ou negado provimento a recursos, visto que essas manifestações jurisdicionais não compõem o título condenatório. O plenário frisou ainda que os embargos infringentes manejados pela defesa tiveram por base 2 votos divergentes que assentaram a prescrição da pretensão punitiva. Entretanto, essa via recursal exige divergência consubstanciada em votos absolutórios e em sentido próprio, ou seja, votos absolutórios quanto ao mérito propriamente dito do caso penal em julgamento, com o que não se confundem os que declaram a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e favoráveis ao réu em matéria processual penal. Vencidos os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que deram provimento ao agravo regimental, sob o fundamento de que o relator dos embargos infringentes, ao decidir não dar seguimento ao recurso, deveria encaminhar o processo ao plenário. Esse foi o julgamento da revisão criminal 5480 do Amazonas, relator ministro Edson Fachin, julgamento em 12 de setembro de 2019. Direito processual penal. Segunda turma. Inquérito. Usina termonuclear de Angra 3 e tráfico de influência. A segunda turma, em conclusão de julgamento e por maioria, rejeitou denúncia oferecida contra ministro do Tribunal de Contas da União, por falta de justa causa, com fundamento no artigo 395, inciso 3º do Código de Processo Penal. Determinou também a baixa dos autos ao primeiro grau de jurisdição competente, para que tome as providências necessárias em relação aos demais denunciados que não possuem prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. No caso, trata-se de inquérito em que imputado a ministro do Tribunal de Contas da União, a seu filho e a outras 2 pessoas a suposta prática do crime de tráfico de influência, tipificado no artigo 332 caput do Código Penal. O inquérito visa apurar crimes praticados no período de 2012 a 2014 contra a administração pública federal, voltados a assegurar, no âmbito do TCU, a manutenção de certame licitatório fraudulento, envolvendo a empresa Eletrobras Eletronuclear S.A., subsidiária da Eletrobras Centrais Elétricas Brasileiras S.A., e os consórcios UNA 3 e Angra 3, para execução de obras de montagem eletromecânica da usina termonuclear de Angra 3. Informativo 947. O colegiado considerou não haver, em relação ao ministro, lastro probatório mínimo, consistente em conjunto de evidências, seguro e idôneo capaz de demonstrar a materialidade do crime, indícios razoáveis de autoria. Prevaleceu o voto do ministro Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão. Segundo o redator, o cerne da imputação formulada contra o ministro decorre, essencialmente, do fato de ele ter pedido vista de um processo, com a intenção deliberada de postergar o julgamento, não obstante seu impedimento para atuar no feito. Entretanto, da análise dos elementos de convicção existentes nos autos, não é possível antever a alegada ilicitude na conduta praticada pelo denunciado, sendo frágeis e precários os argumentos em que se apoia a acusação, especialmente no tocante ao elemento subjetivo do tipo. Desde a primeira vez em que no TCU o feito foi inserido na pauta de julgamento até a ocasião do pedido de vista pelo denunciado, transcorreram quase 5 meses, com diversos adiamentos e retiradas, mas nenhuma delas por ato do ministro acusado.
Além disso, na sessão em que solicitada a referida vista, por equívoco do gabinete ou da própria Secretaria de Sessões, não foi registrado impedimento ou suspeição do ministro no sistema. Sequer houve oposição ou mesmo advertência quanto ao pedido de vista do denunciado pelos demais ministros, advogados, partes, pelo secretário da sessão ou até mesmo pelo representante do Ministério Público. Essa circunstância revela a ausência de conhecimento geral sobre o mencionado impedimento e a eventual irregularidade do ato praticado pelo ministro. Em razão disso, mostra-se crível a versão do acusado no sentido de que foi levado a acreditar que se encontrava plenamente apto a participar do referido julgamento e, assim, desempenhar as funções e prerrogativas inerentes ao cargo, dentre elas a de pedir vista regimental para melhor estudar os casos em julgamento. O ministro devolveu os autos após 14 dias e declarou-se impedido, não tendo participado da discussão ou votação do processo em análise. Não foi decisiva sua participação no atraso do julgamento do processo, nem houve influência sua no desfecho da causa. Ademais, a tese acusatória é ainda mais fragilizada diante do arquivamento de inquérito em relação ao ministro relator do aludido processo e destinatário da promessa de influência, por ausência de indícios de autoria. Por fim, nas informações colhidas em acordo de colaboração premiada e ratificadas por outros colaboradores, nenhum dos delatores chegou a atribuir ao ministro denunciado a prática de qualquer conduta ilícita. Ausentes elementos indiciários sobre a possível prática do tráfico de influência do mencionado acusado no âmbito do TCU, não é admissível julgar suspeitas as ligações telefônicas havidas entre ele e seu filho, as quais estão inseridas no contexto próprio da relação familiar. Inclusive, o registro das comunicações entre o gabinete do ministro e o escritório de seu filho, apontado como elemento comprobatório do forte vínculo de atuação existente entre eles, não obstante a restrição legal de participação do ministro em processos em que seu filho atue como advogado, refere-se ao período de 2013 e 2014. Não possui, portanto, relação de contemporaneidade com o pedido de vista dos autos feitos em novembro de 2012. Sobre a obtenção da parcela dos valores solicitados, transferidos diretamente ao ministro por meio de empresa administrada por seu filho, é aceitável a versão defensiva no sentido de que a transferência do aludido numerário consistiu em ajuda financeira pontual e informal de um filho para o seu pai. Vencidos os ministros Edson Fachin, relator, e Carmen Lúcia, que receberam a denúncia por entender que ela indica os fatos supostamente delituosos e suas circunstâncias e narra de forma compreensível e individualizada a conduta, em tese criminosa, perpetrada pelos envolvidos, nos termos do que determina o artigo 41 do CPP. Esse foi o inquérito 4075 do Distrito Federal, relator original ministro Edson Fachin, redator para o acórdão ministro Ricardo Lewandowski, com julgamento em 10 de setembro de 2019. Pois bem, ficamos por aqui. Se você tem alguma crítica ou sugestão, por favor, deixa um recadinho lá, um comentário no Instagram, @direito.humanidades, ou no Twitter ou no YouTube, ou pelo aplicativo do Podbean, que nesse agregador você pode deixar o seu comentário à medida que você vai escutando. Fica aí essa dica também. Eu peço isso e é muito importante porque eu apenas quero passar um serviço de utilidade, que seja preferencialmente de qualidade, então sua opinião é bastante importante. É isso. Boa semana e bons estudos. A couple of light years ago, heading straight for a fall.